Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é artigo de opinião. Para isso, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler e compreender artigo de opinião, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. E temos duas perguntas a respeito do objeto de estudo do nosso vídeo. O que é um artigo de opinião? Qual é o seu objetivo? Bem, temos uma definição para refletir e responder essas duas perguntas. É um gênero textual argumentativo, tem como objetivo apresentar o ponto de vista do articulista sobre determinado tema, assunto de importância social, visando ao convencimento do leitor. Veicula-se em jornais, revistas e sites da internet. Ok, então a finalidade e o objetivo são alguns, né? Nós temos a apresentação de uma opinião, a tese, temos também a apresentação de argumentos que sustentam essa tese, essa opinião, e ainda tudo isso com o objetivo de convencer o leitor a respeito dessa temática e dessa opinião. Seguindo, nós temos já o nosso texto, nosso fragmento de estudo. Vamos à leitura. O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet. E tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos? O que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. Morrer antes dos 100 anos? Atualmente, vemos e até conhecemos pessoas com mais de 80 anos de idade. E a cada ano que passa, esta situação torna-se cada vez mais vulgar, graças aos avanços científicos e tecnológicos. Estão constantemente a ser criados novos medicamentos e inventados novos dispositivos que nos fazem ver e viver de outra forma a velhice e até a doença. Cada vez são menos as doenças sem cura ou em que não é possível atrasar o seu desenvolvimento. Apesar de ninguém estar livre de viver uma situação verdadeiramente difícil devido a uma doença, hoje já podemos confiar na medicina e na ciência para nos ajudar a ultrapassar certas adversidades. Viver num mundo sem pobreza. Vamos terminar este artigo num tom otimista. Em 2038, espera-se que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas, deverão estar a ser produzidas e irão desempenhar um papel fundamental na alimentação da população mundial. Para, além disso, novas abordagens ao diagnóstico médico e tratamento de doenças irão também contribuir para a erradicação de doenças como HIV e malária. Ao mesmo tempo que isso acontece, a educação em países subdesenvolvidos deverá melhorar e dar ferramentas às pessoas para conseguirem alcançar mais. Encerramos, vimos a temática sendo apresentada, os argumentos, temos subtemas aí, subtítulos, né? Que temos os temas divididos, mais claros, mais específicos a respeito dessa questão da tecnologia e o seu avanço e a sua modificação, a sua presença no dia a dia das pessoas. E pensando juntos, o objetivo desse texto é entreter, divertir? B, convencer a respeito de um tema? C, informar sobre um fato ocorrido.
Objetivo desse artigo de opinião. Qual é a alternativa? Se você pensou na letra B, convencer a respeito de um tema, é a resposta correta. Nós temos ali várias situações que são apresentadas tentando nos convencer de que sim, a tecnologia vai proporcionar melhorias para as pessoas, para a sociedade de forma geral. E ainda pensando juntos, nós temos aqui um fragmento. Observe comigo. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Qual é a diferença de sentidos das palavras em destaque? Nós temos o era duas vezes, né? Mas tem o mesmo significado? Tem o mesmo sentido? Está falando da mesma coisa? Não, né? Então, a primeira ocorrência é um substantivo e refere-se a um período determinado no tempo, uma época. Já a segunda ocorrência é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do pretérito imperfeito. Isso mesmo, nós temos aqui as letras sendo as mesmas, a palavra é a mesma, mas o sentido não é o mesmo. Então, no primeiro, nós temos uma época, um período histórico. Já no segundo, é um verbo. Então, substantivo e verbo. Aí está a diferença também gramatical dessas palavras. Chegamos à nossa primeira atividade. Temos um trecho, releia comigo. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet. E tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Observou? Temos um destaque, uma linguagem figurada. Bem sobre isso é a nossa pergunta. A linguagem figurada dos smartphones trazem tudo isso no bolso. O smartphone, você tem um, seu colega tem um, seus responsáveis têm celulares e o celular tem bolso? Não, né? Uma linguagem figurada. O que é trazer tudo isso no bolso? Explique o sentido figurado no trecho destacado. Comece.
Voltamos, realizou a explicação desse sentido figurado, o que significa o celular trazer tudo isso no bolso. Temos uma possibilidade, confira. O trecho refere-se ao fato do celular possibilitar pesquisas que antes eram realizadas em computadores, com internet ou em livros de biblioteca. Isso mesmo, a questão foi se modificando, né? Antes as pessoas precisavam fazer pesquisas em bibliotecas, consultar livros, fazer seus relatórios, seus trabalhos, escrever o que elas acabavam consultando e lendo. Com a chegada da internet, isso se modificou. As pessoas começaram a usar os seus computadores pessoais para realizarem as pesquisas, acessarem sites, enciclopédias online, e aí começaram a fazer seus trabalhos sem a necessidade de consultar um livro físico. Depois, uma nova modificação. A internet foi possível de ser acessada, é possível de ser acessada através do celular. Então, todas as questões anteriores podem ser feitas através do celular. É isso que o autor quis dizer com essa linguagem figurada. Argumentação. Vamos retomar alguns argumentos que podemos encontrar em artigos de opinião. Argumento científico, dados científicos ou estatísticos. Argumento de autoridade, citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Argumento científico tem uma base científica, há uma pesquisa, há uma metodologia que foi feita antes, temos um resultado e esse resultado pode ser usado em uma notícia, em uma reportagem e também em um artigo de opinião para sustentar a tese do articulista. Já o argumento de autoridade, se faz necessário o articulista buscar entre especialistas na área uma citação ou até mesmo em livros, uma citação, um trecho de um livro e apresentar como argumento para sustentar a sua tese. Outros argumentos de exemplificação apresentam um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Argumento de comparação. Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Argumento de exemplificação. Tranquilo, o nome explica, né? É apresentado um exemplo ao leitor com o objetivo de corroborar para a opinião do articulista. Já na sequência temos ainda o de comparação, que também é possível de se encontrar em um artigo. Nós temos situações, ideias sendo mostradas e temos ainda a especificação do que é semelhante, do que é diferente, do que é positivo, do que é negativo, também com o objetivo de sustentar a tese. Outros. Argumento de causa apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. O argumento de consequência apresenta os efeitos, os resultados e os desdobramentos do tema debatido. Esses dois argumentos normalmente são encontrados juntos. Primeiro, o articulista mostra a causa, a motivação de um acontecimento e, na sequência, ele mostra ou prevê mesmo seus resultados, suas consequências para a sociedade. Com base nisso, temos a atividade de número 2. Morrer antes dos 100 anos. Atualmente, vemos e até conhecemos pessoas com mais de 80 anos de idade. E a cada ano que passa, esta situação torna-se cada vez mais vulgar, graças aos avanços científicos e tecnológicos. Letra A. Nesse trecho, qual é a tese defendida pelo autor? Letra B. Quais argumentos são utilizados? Explique-os. Comece.
Voltamos, consigo identificar qual é a tese, a posição presente nesse fragmento e também quais argumentos nós encontramos nele? Vejamos. O autor defende a tese de que uma criança nascida em 2018 deve viver mais anos do que os adultos de hoje, em razão da tecnologia em medicamentos e dispositivos que auxiliam na qualidade de viver e da velhice. Letra B. Argumento de causa, avanços científicos e tecnológicos. E argumento de consequência, pessoas com mais de 80 anos de idade. Isso mesmo. Então, a tese, a posição é que as pessoas vão viver mais tempo, mais anos, né? E como ele embasa essa tese, essa posição? Com um argumento de causa e um de consequência. Ele mostra a causa, que há avanços científicos, também há avanços tecnológicos que impactam diretamente na área da saúde, e também a consequência desses avanços é que as pessoas têm mais anos de vida, têm uma melhor qualidade de vida, resultando em mais tempo, mais anos de vida. Atividade número 3, um novo trecho, viver num mundo sem pobreza. Vamos terminar este artigo num tom otimista. Em 2038, espera-se que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas. Letra A. Que tese é defendida pelo autor? B. Que tipo de argumento é utilizado? Explique-o. Comece.
voltamos, um novo trecho, uma nova tese e um novo argumento. Identificou todos? Conseguiu explicar qual é o argumento? Como ele aparece, como ele se encontra nesse trecho? Vejamos. Letra A. A tese defendida é a de que a tecnologia pode criar possibilidades de combater a fome. Letra B. Argumentos de exemplificação. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas. Isso mesmo. Então, a posição do articulista é que poderá se acabar com a fome devido ao avanço tecnológico. E a exemplificação que ele traz é novos tipos de comida feitas em laboratório e também a questão das sementes serem modificadas geneticamente e aí tendo uma melhor colheita. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de fragmento do artigo de opinião, o impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!